Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos estar falando como os hábitos dos seres humanos influenciam no ecossistema. É o capítulo 18 do nosso livro, a página 171 a 178. Hábitos de consumo. Quais são os hábitos de consumo que nós temos? O sistema econômico adotado pela humanidade estimula as pessoas a adquirirem mais objetos para facilitar a nossa vida e deixar tudo mais confortável. No entanto, a gente compra bens de consumo em excesso e sem termo para onde descartá-los. O aumento da população humana é natural, pois as condições de vida têm melhorado cada vez mais com acesso à saúde e à qualidade de vida, chegando a muitas comunidades ao redor do mundo. O consumo ele é necessário à vida e à sobrevivência de todas as espécies do planeta, para a gente se alimentar, hidratar, fazer as atividades do cotidiano. O consumismo exagerado de bens, produtos e serviços levou a humanidade a explorar excessivamente os recursos naturais sem o devido cuidado de conservação. Consequentemente, o desequilíbrio do planeta se altera de forma negativa e os recursos podem ficar escassos. É importante a gente repensar como estamos consumindo os recursos naturais e quais os impactos negativos que nossos hábitos estão causando no ambiente. Os impactos que as atividades humanas podem causar. Todo ser vivo ele causa impacto no planeta. Além dos impactos causados pelas funções metabólicas do nosso organismo, nós causamos diversas outras alterações nos ecossistemas pela utilização dos recursos necessários em nossas atividades diárias. O que inclui essas atividades diárias? O consumo de energia, a água potável, bens de consumo produzidos a partir de algum recurso natural, alimentos, entre outros. Vocês estão lembrados que são recursos naturais, não renováveis, renováveis. E, em consequência, a gente acaba gerando vários resíduos, lixos, que alteram o clima, emitindo gases e diversos outros elementos que poluem os ecossistemas. Os impactos causados pelo consumo da energia elétrica, eu vou falar um pouquinho sobre ele. A energia elétrica, que aqui no Brasil é mais utilizada, mais de 80%, ela é gerada das usinas hidrelétricas. É aquela que a gente utiliza a água corrente do rio para gerar turbina através das quedas d'água e gerar energia para nosso consumo. As construções dessas hidrelétricas faz inúmeros prejuízos no ecossistema. Como assim prejuízos? Quando a gente vai pensar numa construção de uma hidrelétrica, já que é a maior fonte de energia que nós utilizamos aqui no Brasil, o que causa? Alagamento de extensas áreas que eram habitadas por pessoas e animais. O desvio do rio, porque a gente utiliza o rio para fazer uma corrente para que a turbina rode e gere energia. O desmatamento dessas áreas da vegetação, porque eu não vou construir uma hidrelétrica da mesma proporção de um rio. Se o rio ele for estreito, eu vou ter que construir uma hidrelétrica um pouco maior e eu vou ter que acabar canalizando um pouco mais de água de outros rios adjacentes, prejudicando o que? A vegetação, o desmatamento nessas áreas. Com isso, o que acontece? O deslocamento dos animais. Muitos animais que vivem nesses ambientes, eles são deslocados, eles são obrigados a ter que ir para outros locais. É importante a gente se atentar que quanto mais energia elétrica a gente usa, mais usina hidrelétrica é preciso para que nós consumimos. E isso causa um impacto ambiental negativo. O impactos gerados pelo consumo e o descarte da água. Como assim descarte da água? A gente utiliza a água que vem nas nossas torneiras, mas como é que a gente utiliza esse descarte dessa água? Como que é utilizado esse descarte? O que ele gera e causa o impacto ambiental, o impacto no nosso ecossistema?
A água que a gente usa diariamente, ela tem diversas origens. Elas podem ser de rios, de aquíferos, rios próximos às nossas regiões, aquíferos que são lençóis freáticos que existem debaixo da terra. No entanto, essa água ela precisa de um tratamento especial para ser consumida. Após o seu uso, a gente elimina diversas maneiras, pois o ciclo da água está acontecendo o tempo todo em nós, os seres vivos, e no ambiente. Como assim esse ciclo da água ele está se renovando? Vamos pensar no ciclo da água. Os rios, da onde vêm as águas? Muitas delas vêm de baixo da terra e outras são renovadas através da chuva. Como assim através da chuva? Ocorre a evaporação da água. A evaporação do que? O calor extremo evapora a água, até mesmo nós seres humanos. A gente acaba transpirando e acaba evaporando essa água. Essa água ela vai subindo até o céu, onde ela condensa, forma as nuvens e volta a chover novamente. Esse é um ciclo básico da água que a gente tem. Os resíduos, os lixos, que a gente descarta de forma inadequada, são os principais poluentes dos nossos rios. O plástico é o pior de todos eles. É encontrado nas profundezas dos oceanos, dos rios, nos organismos de animais marinhos e várias evidências humanas que está gerando mais resíduos do que consegue reciclar e reaproveitar. Por quê? Nós descartamos esse plástico de qualquer maneira, de qualquer forma. E muitos desses plásticos eles acabam em rios e acabam em mares. E os animais aquáticos, os animais marinhos, eles confundem esse plástico na água com o quê? Com o alimento. Para eles não têm essa distinção se é alimento ou se é plástico. Então eles consomem. Quando chega no organismo deles, o que acontece? Provoca até a morte deles. O consumismo e a geração de resíduos, de lixo. A geração de lixo é um dos problemas ambientais mais significativos que o consumismo pode provocar. A produção de lixo está associada aos padrões de cultura. A geração de resíduos sólidos está relacionada à renda da população, pois quanto maior o poder de compra, maior a tendência do consumismo. O que é o consumismo? É aquilo que a gente consome em excessivo, sem a real necessidade, tá? Os resíduos que nós produzimos em casas poderiam ser reduzidos se a gente adotasse algumas medidas, como separação do lixo, de maneira a contribuir com a reciclagem, aproveitar os resíduos orgânicos numa compostagem. O que é uma compostagem? Uma compostagem nós colocamos esses resíduos orgânicos. O que são resíduos orgânicos? Casca de banana, casca de cebola, de batata, de cenoura, aquilo que nós não consumimos, aquilo que nós descartamos de alimentos e colocamos numa compostagem, numa terra adubada. Essa terra ela vai acabar, esses produtos que vão ser colocados na terra, eles acabam fertilizando aquele solo e a gente pode utilizar aquele solo para plantio novamente de outras coisas. Nós, enquanto consumidores, devemos exercer o papel de cidadãos conscientes dos impactos ambientais negativos que a gente causa e mudar os nossos hábitos de consumo, pensando na verdadeira necessidade de adquirir novos produtos e no descarte adequado de todos esses resíduos que nós geramos. E, claro, os hábitos de consumo da gente como população. Os hábitos de consumo e emissão de gases poluentes. Várias atividades que a gente realiza diariamente geram poluição e emissão por gases que prejudicam o ambiente. Prejudicam também os seres vivos e até mesmo a gente. E, claro, provoca também mudanças climáticas. A gente lança esses gases na atmosfera quando a gente usa meios de locomoção, como carros, combustíveis fósseis, o petróleo, quando nos alimentamos inadequadamente, quando usamos energia elétrica, entre outras atividades de consumo que nós,
seres humanos fazemos. Quando eu falo nos alimentos, como assim? Nós consumimos alimentos e o descarte desses alimentos, a utilização de embalagem ou de alguma coisa desses alimentos, provoca também o quê? A poluição daquele ecossistema. O principal efeito do lançamento desses gases na atmosfera é o agravamento do efeito estufa, que provoca aquecimento global, e as consequências desse fenômeno são as mudanças do clima. Furacões, tempestades, ondas de frio, de calor, secas, incêndios. Os resíduos que sobram da nossa alimentação também produzem gases causadores do efeito estufa. O lixo orgânico ele gera gás metano quando sofre decomposição. Esse gás contribui para o aquecimento global. Então, os resíduos que a gente joga na nossa alimentação, se ele não tiver um descarte adequado, se ele for jogado a um aterro sanitário, eles entram em decomposição. Quando eles entram em decomposição com a ação do sol, que aquece ele, eles emitem esse gás. Eles jogam esse gás metano no planeta, no ar. E esse gás metano ele é extremamente prejudicial e contribui para esse aquecimento global, onde a gente está vendo. A gente está no inverno, mas a gente tem sensações de calor alta. A gente está no verão e às vezes está muito frio, onde a gente vê geadas que estão descongelando, onde a gente vê furacões, tempestades, a gente está vendo um clima totalmente incerto. Como a gente pode diminuir esses impactos que nós causamos no ecossistema, tá? Mudar nossos hábitos, repensar em nossas atitudes, consumir as coisas com consciência, descartar nossos resíduos, os lixos, adequadamente, conhecer, ter o conhecimento dos impactos que nossas atitudes podem causar nesses ecossistemas e na vida da sociedade. Trata-se de desconstruir os costumes que nós temos, que causam efeito negativo no ambiente, do qual fazem parte. Não é uma tarefa fácil, tá, pessoal? Mas as pequenas mudanças de atitudes podem provocar grandes resultados. Quando a gente diz diminuir esses impactos que a gente causa no ecossistema, eu sei, todo mundo sabe que é difícil, porque são novos costumes, são novos hábitos que nós temos que ter, e nem sempre está tudo amarradinho. Nem sempre o lixo que você vai separar, ele tem o descarte corretamente, ele vai para o lixo corretamente. Não existem ainda locais ou empresas que pegam esse lixo e colocam exatamente em cada local. Esse lixo, ele nem sempre tem um destino correto que nós queremos. Não tem como nós jogarmos o lixo orgânico se nem sempre ele vai para uma compostagem. Nós não podemos separar o vidro se nem sempre eles vão para um centro de reciclagem. Mas nós, como seres humanos, nós temos que fazer primeiro a nossa parte, para que depois isso venha ser um hábito, não só nosso, como dos nossos filhos, dos nossos netos. Uma palavrinha que está sendo muito utilizada e que é importante vocês também terem consciência é a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É uma maneira da gente consumir, usar os recursos da natureza de uma forma mais adequada, refletir em atitudes enquanto nós somos consumidores. Isso pode nos levar a uma prática de atitudes sustentáveis e ecologicamente corretas. Esse conceito de sustentabilidade, ele indica usar os recursos naturais e interagir com o ecossistema, de forma a satisfazer as necessidades atuais, sem comprometer as necessidades das próximas gerações. A preocupação com os efeitos do consumismo motivou a criação de uma política dos 5 R's. O que são esses 5 R's? São as práticas e atitudes que buscam a sustentabilidade, que é repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então a sustentabilidade é um termo que a gente utiliza muito, mas a gente sabe que é difícil. Nós precisamos da energia elétrica, nós precisamos utilizar essas usinas hidrelétricas, mas existem outras formas de energia, como a energia solar ou a energia eólica, que é a dos ventos, que são menos agressivas ao ecossistema
e nós podemos utilizar. Mas a tia sabe também que é difícil acessar uma placa aonde a gente possa captar essa luz solar. Tudo isso tem que ser um conjunto, não só vocês como pessoa, como a sociedade, como o país, como o Brasil inteiro, os governantes. A gente também não pode somente ter as atitudes, mas a gente também tem que cobrar essas atitudes dos nossos governantes. Para onde vai esse lixo que a gente descarta? Como a gente pode reutilizar a água? Como que a gente pode reciclar? Para onde vai essa reciclagem? Claro, nós temos que dar o primeiro passo dessa sustentabilidade, mas nós também temos que ter o quê? O conhecimento do que é. Conhecimento do que é consumismo. Por que a gente consome muito sem ter necessidade? Onde a gente utiliza várias coisas e a gente compra várias coisas, a gente consome várias coisas e utilizamos apenas uma delas. Então a gente pode reduzir esse consumo, tá? Nesse capítulo eu falei para vocês então dos hábitos que a gente tem, o que é consumismo, quais os hábitos que causam impacto, o uso da energia elétrica pode causar um impacto muito grande, o que é sustentabilidade. Que vocês tenham uma ótima semana, 7º ano. Não deixe de fazer os exercícios semanais que eu envio para vocês, os exercícios da apostila. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, deixe nos comentários aqui abaixo que eu estarei respondendo. Beijos!